três particularidades de pessoas doces que eu vejo aqui, e creio que tão logo o professor der o sinal, nós vamos começar a apresentá-las, ou seja, a dizer o que elas vieram cá fazer aqui na nossa sala. Dizer primeiramente também que nós estamos diante de aqui à nossa frente, a partir da tela do professor Manuel Domingos, estamos diante da Narcisa e diante da Massive Homem. Se derem conta, são rebentos de um dos nossos palestrantes que está dando o seu impulso para que seus sucessores ou suas sucessoras também deem um passo e continuem nesta área da academia, da ciência, e acreditamos que futuramente grandes estrelas estão sendo criadas aqui com a ajuda e transmissão do nosso Grecorpa. Será que já temos aqui um sinal? Ok. Nós hoje temos uma edição que será presenteada, tal como disse anteriormente, por duas individualidades, vou aqui dizer. Estamos diante da Narcisa e diante da Massive Homem, elas que vão declamar para nós poema com o título Caminho do Mato, e desde já eu gostaria de pedir a vossa máxima atenção. Para além delas, temos outra declamação ou outras declamações ao longo da nossa live. Então, por favor, a vossa atenção para esta declamação destas duas pessoinhas bonitas. A vossa atenção, por favor. Saudações a todos conforme a hora do dia. Eu chamo-me Massive Benedito Lucete Homem. Eu chamo-me Narcisa Homem. E vamos declamar a poesia Caminho do Mato. Caminho do mato, caminho da gente, gente cansada, ho, 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 ho. Caminho do mato, caminho do soba, soba grande, ho, 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 ho. Caminho do mato, caminho da lemba, lemba formosa, ho, 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 ho. Caminho do mato, caminho do amor, amor de soba, ho, 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 ho. Caminho do mato, caminho do amor, amor de lemba, ho, 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 ho. Caminho do mato, caminho das flores, flores do amor. Obrigado. Obrigada a nós por nos abrilhantar com esta poesia, com o tema Caminho do Mato. E já a seguir, nós temos a Isabel Domingos, que também vai declamar para nós aqui a sua poesia. Por favor, a vossa atenção. Seja bem-vinda, Isabel. Obrigada. Saudações a todos conforme a hora do dia. Eu sou Isabel Domingos e vou declamar um poema à minha posse com o título Sem Nome. Sim. Sem nome. Nos teus galhos floresce o meu amor por ti. És a árvore da vida, és a rosa do amor. Meu amor sem nome. Meu amor sem nome. Paixão sem cor, vento sem sabor. Sol sem calor, brilho de diamante. És o ouro e eu a aurora. És o vento mais vibrante. És a cor e o corante. Meu amor sem nome. Meu amor sem nome. Muito obrigada, muito então, obrigada. Sílvia, este poema é da autoria da Isabel Domingos. Uau!
Assim Então também temos vai aí cantar o poema. a Isabel com uma veia literária aí, um bicho que está a ser criado e acreditamos que Mas são duas. A Massive também é uma das que já tem essa veia poética. A Massive. que bom. Ok. Ah, que bom. Que Então, bom. a Silvia pode dar continuidade? Tá bem. Então, dando continuidade com aqui a nossa apresentação, com a nossa live 5 do grupo de recolha de corpus oral do português angolano, Grecorpa. Nós hoje estaremos com duas apresentações, necessariamente. Uma do professor Narciso Benedito Homem, que já a seguir faço a leitura da sua biografia. Ele que é licenciado em Língua e Literaturas Africanas pela Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto, mestrando no curso de Línguas Angolanas pela mesma faculdade e frequenta ainda o curso de Direito na Universidade Metodista de Angola. Então, já a seguir, eu passo a palavra ao professor Narciso Benedito Homem para, então, apresentar aqui o seu tema. Muito obrigada e a vossa atenção. Obrigado, Silvia. Aproveito saudar a todos e a todos o fuso horário. Muito Professor boa tarde. Narciso, poderia, por favor, ver a questão do microfone? Ouvimos um bocadinho. Sim, acho que já está. Está Não sei se melhor, consegue está me ouvir. Está melhor. Tá bom, muito boa tarde a todos. Estamos aqui neste momento, na quinta edição, na quinta live. Agradecer mais uma vez a todos os participantes neste momento. Acreditamos que há pessoas também que queriam nos acompanhar e, em função, talvez, de algumas situações que nós desconhecemos, não conseguem entrar. O tema escolhido foi mudança social versus mudança linguística em Angola. Acreditamos que este é um tema que nos leva a refletir bastante em função de algumas realidades que nós vivemos no nosso país. A mudança social e linguística que se verificou nas sociedades e nas línguas foi motivo de preocupação de vários especialistas, como filósofos, historiadores, sociólogos, antropólogos e linguistas. Os estudiosos procuraram identificar quais eventos e fatores que estão na base da mudança social e linguística. Se olharmos para esta rocha, vamos verificar que ela, ao longo do tempo, mudou, ao longo do tempo, foi perdendo as suas características naturais e, para quem olha simplesmente agora, vai pensar que esta mudança foi do dia para a noite ou aconteceu só do nada. Mas podemos fazer uma comparação dessa mudança, dessa rocha, comparando também com a realidade da sociedade e a realidade das línguas. As línguas, assim como as rochas, sofrem mutações, sofrem mudanças ao longo do tempo. Então, o que é mudança social? Mudança social, ao nosso entender, não é nada mais, não é nada menos uma alteração na ordem social, um fenômeno natural que ocorre na sociedade, alteração no comportamento social, forma de vestir, construir, falar e nas relações sociais. Essas alterações no comportamento social, na forma de vestir, na forma de construir, na forma de falar e nas relações sociais, também são frutos dos contactos entre os povos, da relação entre os povos, que hoje conseguimos verificar uma mudança na realidade da sociedade angolana. E mudança linguística. Mudança linguística é também uma alteração, uma modificação e uma transformação que todas as línguas do mundo estão sujeitas em função do contato entre elas. O fator tempo, guerra, deslocação dos povos contribuem para a mudança linguística. A mudança linguística pode ocorrer na pronúncia, na escrita
quer seja de forma rápida ou mesmo de forma muito lenta. Isso podemos verificar na língua portuguesa, que é falada em Angola, e também nas línguas bantu, que partilham o mesmo espaço geográfico. A chegada dos portugueses no atual território de Angola, estamos a falar de 1482 a 2020. Podemos fazer aqui um exercício e perceber que lá já vão 538 anos. É muito tempo. E acreditamos que durante esse período, a língua que o Camões trouxe, que os portugueses chegaram logo, quando chegaram no primeiro momento, já não é a mesma. E também já não pertence somente à nação de Portugal, mas também à nação dos angolanos e de outras comunidades. A colonização no território angolano foi um facto social, linguístico e contribuiu para a mudança da mentalidade do povo. Acreditamos que o nosso povo, a nossa juventude, os nossos mais velhos, hoje pensam também de forma diferente, desde o momento que aprenderam e entraram em contato com a língua portuguesa. As línguas angolanas de origem banto e não banto partilham o mesmo espaço geográfico e muitas outras realidades. Quer dizer que quer o português, quer as línguas africanas partilham hoje o mesmo espaço geográfico e nós não podemos negar isso. Não podemos negar porque é um facto, é uma realidade e devemos aceitar a coabitação das duas línguas. Temos ainda a dizer que a língua banto mais afetada na nossa terra, no nosso país, é o quimbundo. Fizemos uma consulta, procuramos os nossos professores aqui de línguas africanas, línguas banto, que dão aulas nos diferentes cursos, principalmente os professores de Kikongo, de Quimbundo e Umbundo, e alguns trabalhos também orientados também pelo professor Manuel Domingos. Verificamos que a língua que mais sofreu e sofre até hoje, o povo que mais sofreu e que está a sofrer mudanças, quer social, quer linguística, é o povo ambundo, que fala a língua quimbundo. E temos aqui o alfabeto das línguas banto, o alfabeto das línguas banto e o alfabeto da língua portuguesa. A ortografia das línguas banto não difere da ortografia da língua portuguesa, ou a escrita das palavras, e é preciso perceber que a mudança, o português trouxe também uma mudança na forma de escrever, na forma de grafar as palavras das línguas banto. É preciso perceber também que há uma certa diferença, apesar de escrevermos ou utilizarmos o alfabeto da língua portuguesa, podemos verificar para o Kikongo, para o Umbundo, para o Quimbundo, e não vamos esquecer também das outras línguas, não é? No caso do Chokwe e o Luyaneca e outras línguas, tem também o seu alfabeto. Aproveitaram e podemos verificar que temos aqui alguns sons que existem no português e que nas outras línguas não existem. E não vamos aqui apontar quais são esses sons, mas basta olhar para a nossa tela, conseguimos perceber que, de forma muito notória, a língua portuguesa não tem sons pré-nasalizados, né? Mas tem sons nasais, ou tem sons nasais, e isso aqui faz a diferença, faz a mudança praticamente na forma de falar, na forma de escrever e na forma também de articular as mesmas palavras. Temos aqui alguma influência e mudança na escrita dos nomes e verbos. Trouxemos aqui algumas línguas e fizemos aqui o levantamento também de algumas palavras, quer verbos, quer nomes. Temos aqui, pelo menos, para a questão do nome carro, que em Quimbundo nós dissemos de calo. Temos aqui Cristo, que em Umbundo dissemos Cristo. Por que nós dissemos Cristo e não Cristo? Porque essa sequência silábica não tem para as línguas africanas, não tem nas línguas banto, e alguns sons também não tem nessas línguas. No caso, a língua Umbundo, em Umbundo não temos o som R ou Ré. Por essa razão é que alguns falantes têm dificuldade de pronunciar algumas palavras com o aparecimento do R. Temos aqui Madia, que é Maria, praticamente ali o R também foi alterado, foi modificado. Estamos a ver ali a palavra macaia, que na forma de escrever do português houve uma mudança, e vimos aí a palavra macaia, quer dizer folha. Temos a palavra messo, que em Quimbundo
e Kikongo quer dizer olhos, e vimos como é que essa palavra está grafada em língua portuguesa. Por quê? Porque o português tem uma regra específica de escrever as palavras e as línguas africanas não. Estamos a ver aí o verbo lavar e colocamos esse verbo em quase as 3 línguas. Temos aqui kusukula e temos aí kusukula para o português. Temos para o Kikongo sukula e para o português, na forma de grafado português, temos sukula e temos para o Umbundo o kusukula e para o português o kusukula. Quer dizer o quê? Quer dizer que alguns angolanos que vivem no nosso território e que não dominam perfeitamente a língua, as línguas banto e também, até certo ponto, não conhecem a forma de grafar, a forma de escrever, acabam escrevendo as palavras de modo alterando a grafia correta das mesmas. Temos aqui uma palavra que é Kwanza, que por sorte também é uma palavra da nossa moeda. Então, verificamos aqui é uma palavra polêmica aqui, nesse momento, a forma de grafar a mesma palavra. Estamos a ver aqui também alguns casos de Kimbundo português, a forma e algumas palavras são antigas, outras são novas. Vamos aqui rapidamente pensar a palavra zungar. Zungar já não é Kimbundo, passou já a ser português mesmo. Zungar passou a ser português e a regra de como é que as palavras sofreram mutações ou sofreram alterações, hoje vamos afirmar que já não é praticamente uma palavra tipicamente da língua portuguesa ou da língua Kimbundo ou da língua Umbundo, ou da língua Choco, mas sofreram várias alterações. Temos aqui a palavra caçumbular, que acredito que talvez a Silvia, nesse tempo, quando usava essa palavra, não tinha nascido, porque é uma palavra muito antiga. E colocamos aqui uma palavra nova, zungar, e a palavra caçumbular. É uma palavra muito antiga, mas a palavra zungar é do tempo da Silvia, e naquele tempo, zungar, caçumbular, é uma palavra como se fosse retirar sem pedir autorização. Isso, caçumbular, já é português. E estamos a ver a questão também de xinguilar, também é uma palavra já tipicamente da língua portuguesa. Vamos para outras palavras. A palavra bilar, a palavra caminhar, a palavra canjonjar. A palavra canjonjar também é uma palavra muito antiga. E acredito que essa palavra canjonjar já não é praticamente uma palavra da língua tipicamente abanto, mas agora já é uma palavra mesmo do português, do léxico do português angolano. Então, estamos a ver aqui, esse canjonjar é roer de forma muito pequena, de forma... então, quer dizer que o sentido semântico de roer para canjonjar já é outra. Vamos agora para uma outra ideia, que é o cofre da língua, resistência à mudança. Vamos verificar que os contos, os provérbios, as lendas, as fábulas, temos aqui o trabalho do Salvador Tito, que fez um estudo contrastivo da fábula da cultura portuguesa, ou as fábulas de Portugal e as fábulas daqui de Angola. Conseguimos verificar que nessas fábulas há praticamente uma resistência à mudança, quer da escrita, desde a forma de falar as palavras. Ali encontramos praticamente uma resistência de mudança. Temos aqui uma mudança do nome e os hábitos culturais. Temos aqui algumas palavras, alguns nomes, que é fruto da mudança do contato entre os povos, que não foi mal, não vamos pensar que é mal. Estamos a ver aqui a palavra Manuel Domingos, automaticamente essa palavra é totalmente um nome da língua portuguesa, enquanto que Alexandre Timbane é já um nome da associação de duas culturas, de dois povos, e conseguimos perceber aqui essa questão de mudança, mas também a preservação, não é? A preservação que de uma parte da cultura, da origem do nome. Vimos aqui Silvia Kembe, vamos ver aqui Domingos Adão, esses nomes, praticamente Maria Helena, já é praticamente um nome que apresenta uma realidade nova, uma mudança praticamente dos hábitos culturais e da forma de ser das pessoas. Um nome como Maria Helena, dada a uma pessoa de pele preta, pensa logo que é uma pessoa branca, não é? Mas a palavra aqui, Chavola, Nangombe, Massive, Kuntima, temos aqui Hosinjamba. A questão de Hosinjamba, esse nome não pode ser alterado praticamente na sua lógica, no seu sentido semântico de atribuir o nome. Por quê? Porque o Ossi tem que ser sempre Njamba, é como se fosse Adão e Eva, assim como temos também a questão de Kakulo, Kabassa, Ntimba, Nzuzi, são nomes que são bem acompanhados e não podem ser alterados na forma da denominação dos próprios gêneros.
Indo para a questão da mudança linguística, vamos ver que, do ponto de vista fônico, encontramos influência do português nas línguas banto, tal como nas línguas banto no português falado em Angola ou português de Angola. Do ponto de vista prosódico, identificamos também influências em algumas palavras do português da língua, do português angolano, assim também como nas línguas banto. Vamos também verificar aqui do ponto de vista léxico-semântico, estamos aqui a verificar a palavra maca, da forma como está grafada, com capa, vai nos dar a ideia de que é problema, mas se grafar a palavra maca, como muita gente aqui em Angola grafa maca com C, automaticamente vai nos dar a ideia de que é problema, mas também ao mesmo tempo vai nos dar a ideia de que é um objeto praticamente utilizado nos hospitais, para dizer que aqui temos também um sentido semântico alterado da própria palavra, da forma como é que nós vamos grafar, da forma como é que vamos escrever. Temos, do ponto de vista morfológico, as palavras nas línguas banto não terminam em consoante em português, como em português. Temos os verbos nas línguas banto não terminam em re ou r, como em português. Temos aqui também uma outra ideia de um trabalho feito pelo professor Manuel Domingos, que comprova uma mudança quer na forma das vogais nasais e nas vogais longas do português angolano, assim como o português europeu. A possibilidade da ocorrência de uma consoante nasal homoorgânica com oclusiva é um facto no português angolano. Variação quanto à duração, variações quanto à posição da língua, variações quanto à altura das vogais também é uma realidade já própria e uma mudança própria da forma de falar do angolano. Temos aqui mudança social versus mudança linguística. Temos aqui algum exercício para fazer sobre a questão do coronavírus versus interferência. E pensamos que também como há mudança, e agora com a doença aqui que estamos a viver, que está a assolar o mundo, estamos a ver que houve uma mudança social, um afastamento, uma distância entre as pessoas, e o coronavírus, para nós, é uma doença nova, trouxe mudança social. A interferência linguística entre as línguas banto e o português é uma doença antiga, trouxe alteração linguística. Vamos ver aqui, praticamente, também para fazer uma reflexão, estamos a refletir por que praticamente a forma de mudança, o uso do álcool gel não vai prevenir os angolanos dos vírus da interferência. E também temos aqui a distância social entre os deputados, professores, estudantes, camponeses, e a regra de lavagem das mãos não protege dos vírus da interferência linguística. Estamos aqui de que não previne da mudança, não previne, não faz com que a pessoa não tenha aqueles vírus da interferência. A questão que se coloca é o que nos livrará e nos protegerá do coronavírus e das interferências linguísticas. O coronavírus, como dissemos, é uma doença laboratorial criada para matar o homem e a cura depende do próprio homem. Enquanto que a interferência linguística é um fenômeno natural, involuntário, e que se adquire assim que nascemos e do contato linguístico. Esse contato é a língua portuguesa, a língua banto e assim as outras línguas. A sua cura depende das leituras e das outras ferramentas. Temos aqui a forma de combater a interferência. Uma das formas é muita leitura, ter uma consciência muito organizada, e penso que aqui, pelo menos isso aqui, esses livros nos ajudam, pelo menos, a ter um crescimento muito forte sobre a forma de como ultrapassar a interferência linguística. Como conclusão, a mudança quer social, quer linguística em Angola é um fato. O cruzamento dos substantivos e verbos em Angola é um fenômeno real da mudança social e linguística. O quimbundo é a língua banto que foi afetada e apresenta uma mudança considerável. As palavras do português de Angola têm um valor semântico e construção própria. Quer dizer que há palavras construídas, pensadas por um angolano, é diferente de um brasileiro, de um homem de Moçambique. Então, temos o nosso léxico e a nossa forma própria de falar o nosso português. Quero aqui agradecer o tempo que me foi cedido e a forma como me escutaram atentamente. Muito obrigado. Silvia, termino aqui. Obrigado. Muito, mas muito obrigada, professor Narciso Benedito Homem, por este tema bastante atual. Na verdade, não foge da linha daquilo que nós temos
apresentado durante as nossas lives. Seja bem-vindo, Salvador. Então, não foge muito daquilo que nós temos apresentado durante as nossas lives. O professor Narciso Benedito, o homem, ele que falou das influências das línguas banto no português e também da questão da mudança social versus mudança linguística. Uma situação que também é provocada pela Covid-19, que nos fez com que mudássemos a nossa forma de incorporar termos dentro da nossa língua ou a língua que nós falamos. Uma das questões das mudanças que eu aqui registrei é que a mudança léxico-semântica, quando nós grafarmos a palavra maca com capa, automaticamente ela nos remete a um só sentido ou a um só significado. Espera aí. Não desliga. Salvador, por favor, pedimos que desligue o seu microfone. Ao passo que, se nós grafarmos maca com C, nós estaremos a incorrer numa palavra com vários sentidos, ou seja, numa palavra polissêmica. Dizer também que, em gesto de conclusão, o professor Benedito claramente disse que a língua portuguesa, as vogais nasais do português angolano são completamente diferentes, ou seja, têm um alongamento maior em relação ao português europeu. O quimbundo, ou a língua quimbundo, é a língua banto que mais foi afetada e apresenta realmente uma mudança considerável. As palavras do português de Angola têm um valor semântico e uma construção própria. Já a seguir, nós temos a nossa querida Narcisa Homem, ela que vai declamar um poema em língua francesa, que a seguir e muito atentamente nós vamos ouvi-la para então nos deliciarmos desta linda voz. Narcisa, por favor. Hoje eu vou recitar a poesia do Dr. Antônio Agostinho Neto, Havemos de Voltar, mas em francês. Un jour, nous reviendrons. Nous reviendrons dans nos maisons, sur nos terres, sur nos plages et sur nos chambres. Un jour, nous reviendrons. Nous reviendrons sur nos terres rouges de café, blanches de coton et vertes de maize. Un jour, nous reviendrons. Nous reviendrons dans nos mines de diamants, d'or, de cuivre et de pétrole. Un jour, nous reviendrons dans nos fleuves, nos lacs, nos montagnes et nos forêts. Un jour, nous reviendrons. Nous reviendrons. Nous reviendrons à la marine, au Kissange, à notre carnaval. Un jour, nous reviendrons à la fraîcheur des Comores, à nos traditions, à nos rythmes et à nos feuilles de joie. Un jour, nous reviendrons. Nous reviendrons à notre belle patrie, notre terre, notre mer. Nous reviendrons à notre belle patrie angolaise, notre terre, notre mer. Nous reviendrons l'Angola libère, l'Angola indépendante. L'Angola libère, l'Angola indépendante. Prison d'Alger, 1949. Obrigada. Muito obrigada, Narcisa, pela sua participação. Vemos aqui a poesia do saudoso doutor, presidente de Angola, Agostinho Neto, a ser internacionalizada pela língua francesa aqui presente. E é com a língua francesa que nós daremos aqui o segmento com a apresentação de outro dos nossos convidados aqui nesta sala. Estamos a falar do professor Anselmo Ilunga,
Ele que é licenciado em Pedagogia pelo Instituto Superior de Mbanza Gungu, República Democrática do Congo. Ele que também é mestre em Didática de Língua pela Universidade Marie Ngouabi, em Brazzaville. Ele é mestre em Didática do Francês pela Universidade Aix-Marseille, em França. Ele é doutor em Ciências pela mesma Universidade de Aix-Marseille, com 2 especialidades, Didática em Francês e a Didática de Linguística. Ele é professor da Faculdade de Letras da Universidade de Agostinho Neto, com a categoria de professor auxiliar desde 2011. Ele que tem 2 artigos publicados e o terceiro em correção, e que também atualmente é o chefe de departamento do curso de Língua e Literaturas em Língua Francesa da Universidade da Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto. Por isso, a vossa atenção para que possamos ouvir o que o professor tem a dizer para nós. Por favor. Professor Anselmo, tem a palavra. Muito obrigado a todos e é um prazer para mim de participar pela primeira vez nessa videoconferência para apresentar o tema A influência do francês no português falado em Angola. Em primeiro lugar, vou falar ainda da origem e a história da língua francesa. Antigamente, no território francês, eram falados muitos dialectos, assim como também ocorreu em muitas línguas. No entanto, a língua a qual se firmou em torno da França foi da Ilha de França, e que era uma das regiões mais próximas de Paris. Essa língua que vai se tornar com o tempo a língua francesa. E temos vários documentos e fala de vários tipos de francês. Temos o francês antigos, médio e o francês modernos que nós falamos hoje. E devemos reconhecer que o francês é uma língua que deriva do latim, que era falado no Império Romano, e como também a língua portuguesa. Isso que faz com que o francês e a língua portuguesa têm a mesma origem, têm alguns pontos em comum. E vamos falar de uma situação, da situação de Angola. Como todos nós sabemos, Angola tem uma fronteira grande com os 2 Congos, que são francófonos, e outro lado temos também 2 países que estão da língua inglesa. E essa partilha da influência faz com que o povo que estão dos 2 lados praticamente fala as 2 línguas. E alguns dos alunos, mas de Angola, estudam no Congo Democrático. E temos uma outra situação que é da guerra. Todos nós sabemos que Angola passou muitos anos de guerra. E essa situação fez com que muitos angolanos foram para os 2 países, para os 2 Congos, que são o Congo Kinshasa e Congo Brazzaville. E depois da guerra, muitos voltaram. E alguns continuam. Mas a maior parte das pessoas que voltaram foram viver em alguns bairros
que conhecemos como palanca, mabor, petrangol. E quando olhamos para os falantes do francês como inglês, que são as línguas estrangeiras, demos conta que 40% dos angolanos falam a língua francesa. Até quando nós olhamos pelos nossos dirigentes, quase a metade dos nossos dirigentes fala a língua francesa. Até o próprio presidente fala a língua francesa. E essa situação fez com que, apesar do que temos de um lado a fronteira, temos um problema dos angolanos que foram viver muito tempo dos Congos. Isso criou uma situação de interferências do francês em o nosso português falando cá. E é de lembrar que no tempo da colonização, o francês ocupava o primeiro lugar logo depois da língua portuguesa. E eu falava dos bairros, onde fala mais, temos mais os falantes da língua francesa. Falava do palanca, mabó, pretangol. Temos também o matis, onde temos angolanos que nunca foram no Congo, que nunca foram viver na França, mas que falam a língua francesa. E que podem até interagir em língua francesa. Só que o francês que eles utilizam tem uma influência o francês que eles falam tem uma influência, ou o português, aliás, tem a influência da língua francesa. E a minha apresentação eu quis que seja mais prática do que literário, porque achei mais melhor conversar, partilhar alguns aspectos mais práticos do que passar mais do tempo a falar da literatura, coisas que podemos encontrar nos livros e em alguns trabalhos de fim do curso que os nossos estudantes já prepararam. E eu vou apresentar aqui alguns exemplos que mostram aquela influência do francês em língua portuguesa. Temos a palavra parage em francês. Em português fala de paragem, mas quando nós olhamos a maior parte dos falantes desses bairros utiliza a palavra parage. Isso faz com que até os próprios angolanos que diz falar bem a língua portuguesa utiliza a palavra paragem no lugar do paragem. E para só quem não sabe vai pensar que não, a verdadeira palavra é paragem. Não. Paragem é francês, mas a palavra certa é paragem. Temos a palavra constipado. Quando uma pessoa diz que estou constipado, em língua portuguesa significa outra coisa do que estou constipado em francês. Em francês, como diz constipation, significa que eu estou gripado. Mas quando, o que não, constipação, gripado, em língua portuguesa, mas quando uma pessoa diz que eu tenho a constipação, em língua francesa, significa já dor de barriga. O significado já não é o mesmo. E muitas vezes os falantes sempre cometem esse erro. A palavra azar, que significa acaso, ao invés de azar, que significa malchance, mal sorte, em francês. E quando uma pessoa diz que azar, em francês significa malchance, mas em língua portuguesa significa o caso.
Mas muitas vezes, quando as pessoas falam, cometem sempre esse erro. E há muitos erros que estão cometidos, não só ao falar, até ao escrever. Quando uma pessoa diz que não, vou fazer a economia. Aqui é francês. Mas ele quis falar simplesmente que fazer poupança. Porque a economia, quando uma pessoa diz que vou fazer a economia em francês, é como se fosse, eu quero guardar um dinheiro, uma poupança. Mas em francês, o quê? Isso passa diretamente, diz que não, eu vou fazer a economia, mas no sentido de dizer que eu vou fazer a poupança, vou poupar um dinheiro guardado aí. Outro exemplo, quando diz je t'aime beaucoup, isso é em francês. Mas quando uma pessoa faz a tradução em língua portuguesa que dá, eu te amo muito, às vezes o contexto não é o mesmo. Uma pessoa pode dizer eu te amo, para por aqui, mas como tem aquela mais, beaucoup de francês, e as pessoas, os locutores da língua francesa, têm tendência de colocar o beaucoup em todas as palavras. Isso faz com que até o sentido da própria palavra não é mais certa, mas para como são as línguas mais próximas, isso para o locutor da língua portuguesa, ele consegue sempre entender a palavra certa. Quando uma pessoa diz que bonne nuit, normalmente bonne nuit em língua portuguesa é bonsoir. Mas para os locutores da língua francesa, tem tendência de considerar bonne nuit, boa noite, no lugar do bonsoir, é como feliz noite. Isso também cria problemas. Há uma confusão aí e faz com que não conseguimos entender. Quando uma pessoa diz que estamos combinados, tudo foi combinado, com a influência do francês para dizer que está planejado. Isso também é um dos erros que temos uma lista, várias, mas eu queria, além dessas, da lista de algumas palavras, queria aí citar algumas palavras francês que faz parte do dicionário português. Exemplo, abajur, que nós conhecemos, isso é uma palavra francês, mas hoje faz parte do léxico da língua portuguesa. Temos a baguette, que é aquele pão francês, um comprido, e faz parte da nossa linguagem. Crêpe é uma palavra de origem francesa, mas faz parte do léxico da língua portuguesa. Temos a palavra croissant. Temos o soutien-gorge, mas em língua portuguesa utilizamos o soutien, é de origem, uma palavra de origem francesa. Temos menu, temos maionese, temos algumas cores, bege, degradê, metrô, e por aí. E eu queria que haja mais partilha. Se as pessoas tivessem algumas perguntas, preocupações, acho que podemos mais partilhar. Essa pouco que eu quis partilhar com a plateia. Eu não quis apresentar aqui uma coisa mais acadêmica, como se fosse estamos numa sala de aula. Como já sabemos que hoje tudo que nós devemos fazer é ocupar o tempo, falar do mais importante e dar mais a possibilidade à plateia para intervir. Merci. Muito obrigada, professor Anselmo Ilunga. Dizer que é um prazer imenso tê-lo aqui, é a primeira vez que
tenho particularmente o contato com o professor aqui via virtual, porque quando passamos pela faculdade, não sei, acho que o professor na altura ainda não estava no departamento, ou como chefe do departamento de francês, não nos cruzamos, e é um prazer enorme estar aqui presente. O professor Anselmo, ele falou da influência do francês no português de Angola. Ele que disse que 40% da população de Angola tem o domínio ou tem noções muito complementares da língua francesa. Pois que, dado ao nosso país que tem uma questão fronteiriça muito alargada, com os dois Congos, estamos a falar do Congo Democrático e o Congo Brazzaville, é quase que impossível não termos irmãos angolanos ou ex-residentes nestes dois Congos que vivem particularmente aqui no nosso país, e de certo modo a língua sofreu alterações, tem interferências, e vamos considerá-las como contributo que fazem com que a língua falada, a língua portuguesa falada em Angola, já não é tão genuína quanto o português europeu. Os bairros como Palanca, Petrangol, Mabor e também a zona do Mártires e tantos outros, pois que existem pessoas que estudaram nos dois Congos, em diversos lugares aqui da nossa província, em particular também do país, há marcas muito evidentes. O francesismo faz parte realmente do português falado em Angola, e é impossível não termos marcas desta língua irmã aqui na língua portuguesa, que para Angola também é língua materna para alguns, língua segunda para outros, e é para todos uma língua oficial. Será que teremos mais uma declamação da Isabel Domingos? Ok. Então, mais uma vez, a vossa atenção. Hoje estamos recheadas de futuras poetisas, grandes declamadoras, que têm já poemas de sua autoria, e é uma grande alegria ver crianças, ver adolescentes com esta veia literária bastante forte, que temos realmente de incentivar e dar o nosso apoio. A vossa atenção para Isabel Domingos, ela que fará novamente a declamação de uma poesia. Vou recitar mais uma vez um poema de minha autoria, devido ao racismo, para as pessoas terem mais consciência de seu papel. Minha pele é minha aura, minha aurora, minha onda, minha brisa, meu equilíbrio, minha luz, minha realidade e minha melanina, minha virtude, meu brilho, meu vagão, meu avião, minha paixão, minha beleza e minha natureza. Muito, muito, muito obrigada, querida Isabel. Ela que vem aqui conosco a fazer uma consciencialização sobre a questão do preconceito, do racismo, e é uma situação que todos nós e o mundo todo tem vindo a refletir, dados os casos de preconceito racial que têm existido, e também é uma forma de nós aqui, enquanto linguistas, também pensarmos na questão de criarmos aqui um poema que fala sobre o preconceito linguístico, para que possamos estar, então, também cada vez mais atualizados e dar o nosso contributo quanto a isso. Professor Manuel Domingos tem a palavra para algumas considerações. Bem, boa tarde a todos. Para facilitar talvez a formulação das questões que alguns participantes possam ter via Zoom ou via Facebook, vamos tentar concluir aquilo que já foi dito aqui pelos nossos palestrantes Narciso Benedito Homem e Anselmo Desidério Ilunga, ambos professores da Faculdade de Letras
da Universidade Agostinho Neto. Vimos aqui duas situações que remetem para fatores de mudança linguística, não é? Para não falarmos simplesmente em interferências. O professor Narciso Homem disse aqui claramente que a mudança linguística está sempre de par e passo com a mudança social. E muitas vezes é em função da mudança social que ocorrem as mudanças linguísticas. Também é da visão dele de que todas as línguas estão sujeitas a essa mudança em função do contacto social. No caso particular de Angola, ele concorda que todas as línguas nacionais sofrem influências do português, assim como também o português sofre influências dessas línguas. Aqui, queremos bem falar em influências e não interferências, porque eu gosto sempre de rebater aqui aquela proposta da professora Maria Helena, não é? De que, ao invés de interferência na nossa realidade de línguas em contacto permanente, se calhar usássemos o conceito de contributo. Então, há essa influência recíproca entre o português e as línguas nacionais. Mas, particularmente ao caso de Angola, como já quis dizer, o professor Narciso traz-nos aqui um dado muito importante, muito interessante. Das várias línguas existentes em Angola, o quimbundo é a língua que, na sua visão, e com base nas suas pesquisas, sofre maior influência do português, e vice-versa, também é a mesma que mais influencia o português. É uma questão da dinâmica social, também uma questão talvez até certo ponto política mesmo, porque se analisarmos historicamente, já que o professor Narciso também trouxe aqui o contexto histórico, do surgimento da língua portuguesa até a sua evolução, até no ano em que nos encontramos, 2020. Mas, historicamente, nós vemos que a região Ambundo é a que sempre se ofereceu, se entregou à mercê do colono, sem imprimir maior resistência. Repito, sem imprimir maior resistência. Houve resistência desse povo, sim, mas tanta como a que aconteceu com o povo, os povos Bakongo, ou o Tuchoco, o Vimbundo e o resto, não. E, aliás, sabemos muito bem que o povo Ambundo é o que mais assimilado foi. O assimilacionismo foi mais abraçado pelo povo Ambundo do que os outros povos. Os Ovimbundo, talvez, numa posição intermédia. Mas sabemos muito bem que quando se faz a estatística, independentemente da extensão territorial de cada grupo étnico, a língua quimbundo aparece numa posição não privilegiada, por exemplo, em relação ao Umbundo e mesmo ao Kikongo. Então, este dado é muito importante. Por isso é que vemos também que o português incorpora mais palavras, mais unidades lexicais do quimbundo do que das outras línguas. Na verdade, segue-se também o umbundo, não é? Muito pouco o Kikongo. Bom, talvez, pela partilha do léxico dessas línguas banto, há palavras que podem ser emprestadas diretamente de umbundo ou de quimbundo, mas que têm semelhanças, não é? Entre essas três línguas, ou quatro, também incluímos aqui o choco. De qualquer forma, se formos a um dicionário que já tem integrado palavras
de origem angolana, de uma das línguas angolanas, veremos mais o Quimbundo, não é? A oferecer unidades lexicais para o português. E em função disto, o professor Narciso traz-nos aqui a sua experiência sobre a questão, por exemplo, dos nomes. Segundo ele, há influências, ou até que podemos falar de interferências gráficas ou ortográficas dos nomes ou do português nos nomes banto. O problema aqui, nós poderíamos até falar da integração, não é? Desses nomes no léxico do português. E aí a integração talvez remetesse também para a adaptação ortográfica, mas o grande problema que o professor Narciso traz aqui é o da possível polissemia que a grafia do português sobre os nomes banto pode causar. Trouxe-nos aqui um exemplo muito concreto do nome Maca, que, escrito na língua banto, teríamos o M, ou o M, o A, o K e o A. Indubitavelmente, problema. Mas, se escrito aportuguesadamente com C, temos outra unidade do português, a unidade lexical do português, que pode significar outra coisa. Então, vemos aqui a polissemia, quer dizer que aquilo que o mundo pretendia designar o seu filho, chamado Maca, pode ser confundido quando a interpretação desse nome é feita com base no português, e se a pessoa não tiver consciência de que este nome é transportado do Quimbundo ou do Kikongo, então pode inferir outro significado desse nome. Eu, particularmente, poderia, talvez, incluir aqui o conceito de neutralização, nos casos em que, quando tivermos a consciência de que este nome é de origem banto, se neutraliza a busca do significado sem antes consultar a origem, ou os donos da língua, não é? Ou então, que pelo menos a neutralização se baseasse na avaliação distintiva dos, entre aspas, alofones, não é? Ou seja, seria a neutralização porque, neste caso, o C e o K, como fonemas che e que, seriam neutralizados já em português. E até porque, hoje em dia, com a correção da ortografia dos nomes de origem banto ao nível do registro civil, há essa possibilidade de se escrever as duas grafias, não é? Tendo em conta que as mudanças requerem tempo, não é? Não é de repente que se vai alterar tudo. Quem já foi registrado com o nome Maca escrito com C, que seria ali dito Macha, passa a ser considerado, aliás, passa a ser chamado na mesma, continua a ser chamado Maca, não é? E não Macha, porque esta questão, ao nível do registro civil e mesmo do Ministério da Cultura, de maneira geral, já é ultrapassada. Bom, outro aspecto que também o professor Narciso colocou aqui é talvez a nova realidade que estamos a viver do coronavírus, que também vai motivando a certas mudanças sociais que, por sua vez, remetem para mudanças linguísticas.
partindo mesmo do novo vocabulário relativo às medidas de segurança, nós vamos encontrando, então, até certo ponto, uma criatividade lexical, geralmente baseada no português, mas que encontra também a sua tradução e interpretação nas línguas banto. Por exemplo, o próprio termo coronavírus é transportado sem nenhuma, até agora, sem nenhuma adaptação como tal. Temos, infelizmente, feliz ou infelizmente, não é? Essa realidade de termos geralmente construídos com elementos todos das línguas indo-europeias e sem equivalente nas línguas banto, não é? Serem ditos tal e qual como são produzidos em português ou em qualquer outra língua geralmente indo-europeia. Aliás, também o próprio termo, mesmo entre as línguas indo-europeias, não tem tradução ou adaptação, não é? Ouvimos em inglês, coronavírus, em francês, por aí fora, não é? Então, em suma, é isto que o professor Narciso nos traz como contributo. O professor Anselmo Desidério Ilunga brindou-nos com uma conversa, pretendeu ser muito mais prática do que teórica. E, aliás, as nossas lives, e quase todas que assistimos, têm primado mais por esta dinâmica, mais de conversa, do que de, faço o termo, rajadas de citações e o resto. Estamos num momento em que devemos partilhar o saber de forma mais natural, não é? Do que um tanto quanto artificial. Embora, às vezes, precisamos sempre referenciar alguém, um autor, ou uma realidade, como o professor fez, por exemplo, quando nos apresenta aqui a origem do francês e os períodos, não é? Da evolução do francês, muito rapidamente. Mas não é isso que nessas lives a gente precisa. Precisamos de olhar para a realidade das nossas línguas. E o professor, então, trouxe-nos essa realidade. Primeiro é que chamou a atenção para o facto de o francês ser uma das línguas românicas como o português. Portanto, tem elementos que partilha com o português e que podem, em termos de influência sobre as línguas nacionais, em parte não difere muito, não é, do português. Ou seja, as influências do francês, em parte, não diferem muito das que o português tem sobre as línguas banto. Mas, mais do que isso, o professor chamar também a atenção para um facto muito, muito, muito importante, que é o da questão fronteiriça. É que Angola faz fronteira com 2 países francófonos. Coincidentemente, 2 Congos. O Congo belga e o Congo democrático. Então, e também, do lado, na região leste e sul, temos, na fronteira leste e sul, temos países de língua inglesa. Portanto, como podemos ver, para além das línguas banto, o português também tem influências, sobretudo dessas 2 línguas, o francês e o inglês. Hoje falamos particularmente do francês. Segundo o professor, então, em função dessa fronteira, é inevitável que os vizinhos falem essas línguas fronteiriças. Quer dizer, do lado dos Congos, é inevitável que alguns congoleses
falem o português ou tenham a influência do português sobre o seu francês, e deste lado também a influência do francês sobre o português. Mais do que isso, do que a simples questão fronteiriça, é que, devido principalmente à realidade sociopolítica vivida no país desde os anos 50, finais dos anos 50, houve uma vaga de imigração, sobretudo os povos do norte de Angola, imigraram para os dois Congos, principalmente para o Congo francês, não é? E o Congo, a República Democrática do Congo. E muitos deles lá estudaram. Aprenderam o francês e até também o lingala, não é? Que não está aqui em debate. Aprenderam francês e depois tiveram que retornar ao seu país. Já praticamente tiveram crianças até que nasceram, tiveram como língua materna o lingala ou o francês. Portanto, já uma língua enraizada. E retornaram ao país já com uma idade que não permite uma adaptação total. Alguns adolescentes, outros já jovens, portanto, até hoje têm um francês enraizado. E este francês interfere sempre sobre o português. Para além disto, tendo também as questões bilaterais que os governos têm de cooperação, intercâmbio que os governos desses países têm, sobretudo até com o Congo, Brazzaville, que também partilham quase a mesma ideologia política, entre aspas, tem havido sempre a possibilidade de muitos angolanos irem estudar num desses Congos e aprendem em francês. Portanto, há sempre essa razão de o francês influenciar sobre o português. E em função da questão da guerra, do refúgio de muitos angolanos ao Congo, então o professor diz-nos que, estatisticamente, quase cerca de 40% dos angolanos falam o francês. E esse seu francês interfere muito, ou influencia muito na estrutura do português. E aqui também o professor inclui alguns dirigentes angolanos e cita o próprio presidente da República, o atual. O anterior também passou no Congo Democrático, fala o francês. E muitos deputados, muitos ministros que temos vivem essa realidade. Por isso, vemos também nos seus discursos, mesmo com um grande esforço, há sempre a influência do francês. Pode não ser na pronúncia, mas talvez na construção frásica, há sempre a presença do francês. E o professor citou aqui exemplos de palavras que, às vezes, os falantes angolanos, alguns até, mesmo não falando francês, por conviverem com pessoas que tenham essa coabitação francês e português, tendem a produzir, a pronunciar palavras mais viradas para o francês do que para o português, não é? O professor deu aqui o exemplo de paragem e parragem, não é? E que eu próprio também já ouvi várias vezes. E também, por outro lado, o professor citou aqui exemplos de mesmo aqui, influências léxico-semânticas, como no caso da palavra constipação, que em francês vai significar uma coisa e em português vai significar outra coisa. Ou o uso de muito, o beaucoup, não é? Para todos os efeitos. Bom, de qualquer forma, o professor dizia que, embora haja esta, entre aspas, interferência entre o francês e o português, a intercompreensão é sempre possível, tendo em conta que são duas línguas da mesma origem. Então, o falante português, quando houve fragmentos discursivos ou enunciados produzidos com influência do francês, consegue perceber a intenção comunicativa do seu interlocutor. Bem,
até aqui tenho dito, e então devolvo a palavra à nossa moderadora para dirigir o debate. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada mesmo por esta chega que acabou aqui de nos dar, o nosso debatedor. Pelo Facebook, nós damos conta que o professor Tembane pediu a palavra e acredito que todos os intervenientes, ou seja, todos os ouvintes, todos os telespectadores desta live, podem fazê-lo por mensagem, ou então podemos adotar o sistema de levantamento das mãos pelas aplicações que nós temos aqui no nosso Zoom. Quem quiser perguntar pode deixá-lo aqui no chat, enquanto damos palavra ao professor Tembane, a partir do Brasil, e depois, sequencialmente, poderemos dar palavra a quem terá se inscrito. Professor Alexandre, mais uma vez, seja bem-vindo e tenha a palavra. Professor Tembane. Alô, todo mundo está me ouvindo? Ótimo, ótimo. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com os colegas angolanos, discutindo a ciência. Geralmente, os sábados, né, as pessoas querem ficar numa boa, tomando uma cerveja, mas eu vejo que os colegas angolanos estão muito preocupados em alinhar algumas coisas que estão faltando, né, para que a ciência realmente avance. Estão de parabéns por dedicar este tempo. Não é um tempo perdido, é um tempo aproveitado de boa forma para alinhar algumas coisas que nos dizem respeito. Quando se fala das nossas línguas, são questões ligadas à nossa vida, né, ao nosso cotidiano. Já que o professor Homem me citou, né, trouxe até o meu nome como exemplo, achei melhor intervir apenas para, primeiro, parabenizá-lo pela apresentação, parabenizar também ao professor Ilunga. Bonjour, professor. Parabenizá-lo também ao professor Ilunga pelas belas apresentações. Agora, em relação, em primeiro lugar, eu fiz uma pergunta para o professor, para os dois professores no chat. Não vou mexer essas aí, acho que vão poder responder. O tema que estão tratando, vou ser muito breve, o tema que estão tratando tem a ver com a integração, a questão da integração de palavras vindas de outras línguas. É um fenômeno natural de todas as línguas. Todas as línguas que estão em contato com outras, todas as línguas que não estão isoladas, elas realizam esse processo de empréstimos, né? Um processo de empréstimos é um processo recorrente. Empréstimos e estrangeirismos. Eu diferencio empréstimos dos estrangeirismos. Os textos que eu escrevi, inclusive a minha tese de doutorado, eu faço essa separação entre um empréstimo e um estrangeirismo. Então, é um processo normal em todas as línguas. A vinda de palavras de outras línguas para a língua portuguesa não é caótica. Não é uma vinda de qualquer maneira. A palavra vem do francês e chega aqui e faz o que quer. Não. Aqui, na língua portuguesa, tem ordem. Essas ordens, ou essas orientações, ou essas regras, estão dentro do sistema. Não é por acaso que, por exemplo, os verbos, quando vem de francês, quando vem do quimbundo, todos esses verbos são enquadrados na primeira conjugação. Por isso que você tem escanear, termina com ar. Printar, termina com ar. Deletar, termina com ar. Tuitar, termina com ar. Todas as palavras. Agora, inclusive essas que vêm das nossas línguas africanas,
também vão terminar com ar. Eu ouvi alguns exemplos aqui. Então, a vinda de palavras de outras línguas para o português não é caótico, não é algo de bagunça, sabe? De vamos entrar. Não, vamos entrar, mas entra e começa a rezar, a ajoelhar e rezar tal como se reza aqui. Então, está previsto no sistema de que os verbos, por exemplo, vindo de qualquer língua, quando chegam no português, vão terminar com ar. Se quiser, experimente. Pega um verbo de uma língua africana, quando vão trazer para o português, sempre vai terminar com ar. É uma regra. Empírica, é uma regra. Todas elas têm regra lá. Agora, a questão que colocaram da escrita, a escrita é outra coisa. Se você quer misturar escrita com a fala, você sempre vai ter problemas, porque são línguas totalmente diferentes, né? Alguém estava citando aqui o Kumbu, por exemplo, já não me lembro o exemplo estava aqui, acho que foi o Kumbu com C ou com A. Esse debate, quando você quer misturar essas coisas, não vão dar certo. Se você quer trabalhar com a língua escrita, analisa sobre o ponto de vista da língua escrita. E se quer trabalhar com a língua falada, porque a fala, a escrita não representa a fala. A escrita representa a língua. A fala representa a língua. Tanto a fala como a escrita são representações da língua. Não é que a escrita vai representar a fala, não. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da palavra hoje. Escrevemos com H. Quem pronuncia H? Qual é o som que H tem? Não tem som nenhum. Mas é preciso escrever. Se você não escreve, a sua palavra está errada. Em relação ao meu nome, professor Homem, em Moçambique tem, não sei se acontece em Angola, e tentei olhar isso, até já escrevi um artigo com um estudante sobre a questão dos nomes em Angola. Em Moçambique tem uma coisa muito interessante que até me trouxe problemas aqui no Brasil, quando estava dando nome à minha filha, que nascia aqui no Brasil. O meu nome é Alexandre Antônio Timbane. Alexandre sou eu, Antônio é o nome do meu pai, e Timbane é o nome da família. Eu acho que isso não acontece com os angolanos, eu acho. Mas em Moçambique é muito frequente. Significa que quando você ouve alguém com o nome Alexandre Antônio Timbane, significa que o nome dele é Alexandre, o pai dele é Antônio, e o sobrenome dele, o nome que é da família, é um Timbane. Isso é muito recorrente nos nomes em Moçambique. Eu creio que isso não ocorreu em outros lugares, mas é frequente isso em Moçambique. Então, aqui no Brasil, queriam dar o nome da minha esposa. Queriam que, lá no cartório, recusavam apresentar o nome da minha filha deste jeito. Tipo, Floriana Alexandre Timbane. Recusaram mesmo. Tive que procurar um advogado. A professora Maria Helena, que vocês conhecem, ela que me ajudou a procurar um advogado para poder resolver isso aí, para poder ter... Porque é outro contexto. É outro contexto. Então, são elementos que, enfim, são interessantes de olhar e que em algum momento nos trazem, né, esses elementos, porque até os cartórios às vezes recusam a escrita de certos nomes nas nossas línguas. Então, parabenizar a todos os colegas. As únicas perguntas são essas que eu coloquei aí no chat. Perguntei ao professor Homem se em Angola existem línguas banto e línguas não banto, ou existem línguas banto e línguas do grupo Khoisan. Por que eu falo isso? Eu acho que precisamos... Os que não são linguistas vão confundir. Ou as pessoas que ainda... Os nossos alunos até podem se confundir. A pergunta que eu fiz para o professor Ilunga, que está aqui no chat, é: como é que nós podemos tratar esse processo da integração dos empréstimos vindos do francês para o português? Deixamos que sejam as pessoas a integrar? Sabe, a presença do português, dos empréstimos do francês no português, é muito antiga.
porque houve uma época da história em que a França era uma potência. Foi nessa altura em que nós emprestamos muitas palavras. A palavra sutiã vem do francês, hoje ninguém se lembra disso. Dossiê e várias outras, como o professor Ilunga citou. Então, essas palavras, elas chegam na nossa língua, mas quem faz a gestão? Essa é a questão, professor Ilunga. Deixamos que a coisa role sozinha, junto com os falantes, ou nós, como linguistas, temos que intervir e dizer, olha, essa palavra tem que se integrar desse jeito. Como a França tem, por exemplo. A França tem uma instituição que controla a entrada dos empréstimos. A França tem uma instituição própria que cuida disso. Chegou uma palavra, por isso que os franceses chamam o computador de ordinateur. Não aceitaram a palavra computador como nós copiamos aqui. Não aceitaram. Em francês, o computador é ordenador, é organizador. Eles não foram direto para... Tem uma instituição que regula a entrada. Então, eu não sei como é que isso vamos tratar em Angola, porque, como o professor Manuel Domingos falou, temos aí fronteira com vários países aí, francófonos. E isso ocorre de forma natural. Como é que nós vamos tratar? Como é que nós vamos cuidar disso? Desculpe-me, Silvia, por ter alongado. Devolvo a palavra para você, Silvia. Desculpe. Sem problemas, professor Timbane. Nós é que agradecemos pela sua presença e pela sua intervenção, pois que dá a esta live esta sustentabilidade em função deste tema que está a ser aqui apresentado. Não sei se a pergunta que colocou aqui no chat, que fez menção aqui na altura que teve posse da palavra, se o professor Anselmo Ilunga e o professor Narciso têm alguma chega quanto a isto? Sim. Professor Anselmo, ou começamos primeiro pelo professor Benedito Homem, para então... Tanto faz. Sim. Tanto faz. Ok. Quero agradecer a todos que estiveram presentes e nos acompanharam, e as questões que foram colocadas são todas elas pertinentes, e também o contributo que o doutor, o professor Alexandre Timbane deu, e aprendemos todos os dias, e estamos a aprender muito também com essa troca de experiência. A primeira questão, talvez, que me foi colocada pelo amigo Santana, ou professor Santana, ou pelo senhor Santana, é a questão do vírus, né? Do vírus, para dizer, acho que também já respondi também lá, mas vou responder novamente aqui, para aqui, ou para a nossa realidade angolana, isso é uma provocação. Mesmo na sala de aula, e a forma como é que eu organizei, é em função da nossa realidade aqui em Angola. Porque quando nós estamos a falar e alguém atropela, não é? Ou alguém não pronuncia tão bem alguma palavra do português, e os nossos amigos, entre nós, lançou uma pedra, bloco. Então, temos essa ideia. Então, essa questão do bloco, pedra, quer dizer, lançou vírus, lançou... Essa forma semântica de interpretar como é que um indivíduo atropela a língua, aqui entre nós, é forma de insulto, é forma de que o indivíduo tem vírus, né? Não me contamina. Então, essa forma que eu procurei para fazer como se fosse uma provocação, uma viagem, para, se calhar, também criar debates entre nós, né? Então, é mais ou menos isso. Espero que esteja, talvez, esclarecido. E a questão da palavra maca, falou muito bem, concordo, também já respondi, que a questão da padronização e a questão da aceitação, praticamente, da ortografia das línguas africanas. Até aqui não temos. É um desafio que estamos a viver. O Instituto tem vivido isso, tem lutado bastante para a questão da valorização da grafia das línguas africanas. E temos aquele problema do C, do caso Kwanza, não é? Kwanza, até aqui estamos a viver um conflito e falta da padronização, e muito bem dito. Acho que minimamente respondi à questão. E também temos aqui o Miguel Cassul,
penso que também procurou saber sobre a influência, né? Acredito que já estamos todos de acordo e concordamos que o português influenciou e vai influenciar e vai continuar a influenciar, porque não vamos poder, quer dizer, fugir dessa realidade, não vamos poder fugir dessa realidade, no que toca principalmente à coabitação entre elas. O professor Timbani disse muito bem, e concordo, aproveito para talvez levar questões de reflexão, principalmente para a nossa academia angolana, para a Faculdade de Letras, para o ICED, criar mesmo uma área ou um departamento específico para passar a analisar os novos termos, os novos léxicos que vão surgindo em função da evolução, da mudança, do crescimento e da criatividade das novas coisas que o homem vai criar. Então, assim vamos conseguir, pelo menos, fazer com que as coisas sejam, pelo menos, alteradas e encontrar o termo certo para inserir na língua. Agora, quanto à questão que o professor também colocou, a questão das línguas banto e não banto, aqui em Angola temos isso. E quando fazemos esse estudo da classificação de línguas banto e não banto, nós colocamos, primeiramente, quando falamos de línguas banto, colocamos todas aquelas que pertencem à família congo-cordofaniana. Ou vamos assim dizer, todas aquelas que pertencem ou que têm as mesmas características. Estamos a falar o que Congo, Chokwe e por aí fora, em função também da classificação feita pelo Malcolm Gray, não é? Aquela classificação, nós enquadramos todas elas nesse ramo da família. E também enquadramos aquelas que não são bantos, no caso do português, do francês, e também aquilo que o professor Timbani disse muito bem, que tem a ver com as línguas Khoi e San. É uma pena, e digo uma pena por quê? Porque, para a nossa realidade, as línguas Khoi e San são línguas que, em Angola, ainda não são estudadas pelos próprios africanos, pelos próprios angolanos. É um problema sério. E eu tive a oportunidade, através da faculdade, e a minha regente na altura, a professora doutora Amélia Mingas, que tinha um grande projeto, e que estávamos a fazer um grande trabalho com a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tive a oportunidade de estar no deserto por 3 vezes ou 2 vezes, onde tive contato com esse povo e com outros povos. Só para dizer que na altura, em 2015, 2016, quando estive no deserto, em Angola, praticamente havia uma língua chamada língua Quade. E só tinha 2 falantes. Das 2 ou dos 2 falantes, as mesmas tinham 100 e tal anos. E a última falante desta língua morreu em 2019. Foi uma perda muito grande. Agora, a questão das línguas Khoi-San também estão em risco. Em Angola estão em risco. Eu queria descrever essa língua no meu trabalho de mestrado, mas em função de não ter especialista em Angola, praticamente alguns professores ficaram limitados para que eu escrevesse essa língua. Então, escolhi uma outra língua, que é da família Banto, que é a língua Oxielelo, ou Chiquanyama, né? Oxielelo, que também estou a trabalhar nessas línguas do deserto. Então, penso, a questão colocada pelo Dr. Timbani, temos aqui em Angola e dominamos, e tem se denominado, tem se dito mesmo pelo Instituto, línguas banto e não banto. Quando falamos das línguas não banto, incluímos também o Khoi e o San e as outras línguas vindo de fora. Penso que consegui responder, talvez, eu tenha a conseguir talvez dar uma chega naquilo que o professor Timbani acabou perguntando. Não sei se está esclarecido, se não, talvez volto apresentando uma outra ideia lá mais para frente. Muito obrigado, doutor Timbani, porque tenho aprendido muito com o senhor e com os outros todos participantes, e dizer também ao professor Ilunga que aprendi muito e sou praticamente admirador de muitos outros professores aí do Brasil, porque também queria fazer lá o meu mestrado, mas pelo fato de algumas situações não fui a tempo de ir ao Brasil fazer aí o mestrado. Muito obrigado, estamos juntos. Muito obrigada, professor Narciso. Professor Anselmo, tenha a palavra, tenha vontade, por favor. Muito obrigado a todos, e queria, de uma forma especial, agradecer ao professor Timbani pela sua preocupação. E eu diria que há 2 respostas por aí.
os empréstimos do francês, como de qualquer língua, provoca aquilo que nós chamamos a integração. Será que são os linguistas que devem cuidar daquilo e os próprios falantes? Aqui, os falantes têm um papel, de introduzir, de procurar, enriquecer o que as palavras no nosso dia a dia. Mas, de um lado, mas é o papel do linguista que deve normalizar algumas palavras dentro do nosso sistema que existe já. Mas só que neste momento, eu diria que é um pouco difícil para nós em Angola, porque não temos uma estrutura como a França tem, aqui falando da Academia Francesa, que vê o que pode, qual é a palavra que pode entrar, o que pode sair, mas nós não temos isso. Acho que é uma oportunidade, até que o professor Narciso tinha acabado também de falar disso, acho que é uma oportunidade para nós refletirmos, para que tentássemos fazer aquilo que os outros fazem. Porque é verdade que temos um atraso no lado da ciência, né? Mas não significa que esse atraso significa que devemos ficar parados, não. A partir daqui da nossa realidade, podemos criar também uma pequena academia a partir das nossas universidades, das nossas faculdades. Criamos algumas estruturas onde podemos ver, tentar normalizar algumas palavras, alguns léxicos em nossas línguas, senão haverá desordem. Qualquer palavra pode entrar e qualquer palavra pode sair. Acho que o papel é muito grande para nós. É só para mim dizer que é um desafio. E é dessa oportunidade que tivemos a ideia de pensar a criar algo que pode só nos ajudar para a normalização das línguas. E queria também dizer, vai ser também uma oportunidade para resolver tantos problemas que já temos. Como escrever o nome com capa ou com C. É porque não temos normas. Não existem. Há um grupo que vem é com capa, outro grupo que vem é com C. E todos que vêm não têm o quê? Eles não têm provas suficientes para convencer, para nos convencer. E nós, como linguista, podemos ver, estudar a estrutura e, a partir disso, podemos agora, a partir daquilo que vamos escrever, podemos responder com certeza aos demais e os políticos que precisam da nossa ajuda. Não sei se eu consegui satisfazer o que o nosso colega Timbane, e se ele tivesse mais uma outra resposta ou uma outra contribuição, agradeceria muito. Muito obrigado. Obrigada, professor Anselmo, pelo sinal aqui visto ou dado pelo professor Alexandre Timbane. Acredito que, de certa forma, o professor conseguiu responder à questão e, de certa forma, desafio lançado para, não só para o professor Anselmo, mas também para aqui o professor Narciso, de poder criar algumas normas com a ajuda de outros colegas e com a ajuda da estrutura, não só da faculdade, mas com pessoas que podem ajudar para este fim, para que se criem normas, para que qualquer palavra não entre só por entrar, né? Mas entre e devidamente esteja padronizada. Obrigada pelas intervenções, obrigada pelos oradores. Silvia, há Sim, mais uma questão para o professor Ilunga. Há mais uma questão para o professor Ilunga. Ok, sim, vejo aqui, desculpa. O nosso convidado, Israel Mauete, mais uma vez peço desculpas, ele pergunta ao professor Ilunga se, quando se refere à estrutura, refere-se a instituições ou pessoas qualificadas. Ao longo do discurso, o professor disse que falou sobre estruturas e ele pergunta se refere-se a instituições
ou a pessoas qualificadas? Ok, muito obrigado, o nosso convidado Israel Mauete. Quando que eu falava da estrutura, eu falava da instituição de uma forma geral. Uma instituição acadêmica onde há pessoas qualificadas. Porque as pessoas qualificadas fora da estrutura acadêmica é difícil de trabalhar. E a partir desse projeto, o projeto pode iniciar a partir de uma estrutura acadêmica onde há especialistas, há pessoas qualificadas dentro da estrutura e podemos também recorrer aos demais que podem também entregar a estrutura. É isso que eu quis falar. Não sei se eu dei satisfação ao Israel Mauete. Eu acredito que sim, porque também para nós ficou muito claro, né? Se este desafio começar pela estrutura da Faculdade de Letras, onde tem pessoas especializadas em linguística, que conhecem as normas, né? Puderem então começar com este trabalho, acredito que depois o trabalho pode expandir-se para outras estruturas. Acredito que está compreendido e vejo aqui o sinal de Mauete, para que também conseguiu dar conta do recado. Muito obrigada. Professor Alexandre Timbane deixa aqui algumas sugestões de leitura aos estudantes do curso de francês aqui no nosso chat. Por favor, quem estiver ali, poder copiar o link e acessar para então ter mais subsídios sobre este. Essa é uma questão de copiar e colar para devidamente então termos ali este apoio. Então, como sabemos, hoje nós temos 3 visitas especiais. Silvia, há mais uma questão colocada no Facebook pelo nosso amigo, poeta Tiwali, Recôndito Tiwali. Recôndito, ok. Sim. Não sei se já viu. Ok. Ele diz que está atento e com base nas dificuldades existentes, ele diz o que deve ser feito para ultrapassar o dilema. Continuaremos a chorar pelo leite derramado? Ou seja, o que a academia ou a Faculdade de Letras tem feito para que essa questão seja realmente colocada em prática? As discussões que temos feito aqui, particularmente as discussões de hoje, o que a faculdade, o que a academia tem feito para que se coloque em prática? Acho que vamos falar em nome da faculdade, não é? Da instituição que nós representamos e não em nome da academia, porque acredito que talvez o nosso amigo pode talvez também procurar saber, não é? Mas agora, para a nossa realidade, a faculdade como academia, não é? A faculdade como academia, acreditamos que a faculdade tem feito muito, muito. E os frutos, estamos aqui a ver, eu próprio sou fruto da faculdade. Acredito que o professor Manuel também é fruto da faculdade. E todas essas pessoas, a Silvia, todos nós que estamos agora a fazer o esforço de contribuir, de levar também a reflexão à nossa realidade linguística aqui em Angola, é um grande trabalho que a própria faculdade tem e está a fazer. Temos no departamento muitos trabalhos, não estamos a chorar. A questão da como ultrapassar o dilema, é preciso muito trabalho. É preciso muito trabalho, não podemos apontar dedos, mas temos de todos fazer, cada um a sua parte, para futuramente o nosso governo criar também políticas que possam dar aberturas para os investigadores. Há um problema que estamos a verificar aqui em Angola, é a questão da comparticipação, de procurar investir em trabalhos, em pesquisa. Agora, o que nós temos que fazer é aproveitar também os outros estudantes. Há muitos estudantes que já terminaram, que não têm oportunidade de pesquisar nas línguas
ou naquela sua área de pesquisa. Vamos verificar que há muito trabalho para os estudantes de língua e literatura portuguesa, língua e literatura francesa, que podem fazer praticamente de Cabinda do Cunene uma recolha para poder dar resposta aos problemas linguísticos, sociais que Angola tem vivido. Mas acredito que muitos professores deixaram seu legado. Estamos aqui a falar do Dr. Petelo, Dr. Ndonga, Dr. Amélia Mingas, Dr. Zavoni, a partir do ICED mesmo, também tem feito um grande trabalho. E acredito que, pouco a pouco, vamos chegar até praticamente ao nosso objetivo. E acredito que a massa jovem, no caso da Silvia, do próprio Salvador Tito, também que é fruto da própria nossa academia, a professora Domingas, que agora também temos já livros no mercado, tem trabalhado, tem construído, tem... Sim, temos também a nível do Brasil, o professor Timbani, a professora Helena, que tem sempre nos acompanhado, tem feito resenhas, tem feito trabalho, o próprio Bindumuca, que é o Ezequiel Bernardo, temos trabalhado. É só também ter uma interligação entre o lado acadêmico e o lado político, porque esse lado é que está praticamente a impedir o progresso da ciência, não é? Por quê? Porque se os nossos políticos, os nossos mais velhos no parlamento, derem a oportunidade de aprovar, pelo menos, alguma coisa ligada às línguas nacionais, fazendo com que o próprio português casa-se com as línguas nacionais, acreditamos que chegaremos a um bom porto e vamos poder, num futuro próximo, dar provas de que os estudantes, os professores, estão a fazer a sua parte, estão a dar o seu exemplo, e muito obrigado. O professor Narciso disse algo que eu gostaria de realçar aqui. Não basta apenas a vontade dos acadêmicos ou a vontade da estrutura aqui da academia, da Faculdade de Letras, mas falta muitas vezes ou essencialmente vontade política para poder fazer ou implementar as coisas, colocá-las em prática. A nosso nível tem-se feito aquilo que podemos e cremos que trabalhando chegaremos lá, né? Chegaremos lá. Então, tal como dissemos anteriormente, nós hoje começamos com pessoas especiais, começamos com declamadoras júniores que têm poemas de sua autoria e também fizeram aqui declamações de poetas já conhecidos, tal como Agostinho Neto. Estamos a falar da Narcisa Homem, da Massive Homem e também da Isabel Domingos. Antes mesmo que terminemos esta nossa apresentação pública pelo Zoom e pelo Facebook, eu vou chamar e pedir com muito carinho para que a Narcisa possa apresentar o seu poema, ou junto com a Massive, e depois, por último, será a Isabel Domingos. Por favor, a vossa atenção. Je guérirai. Je suis malade ce matin sur mon bobo. Mon cœur bat vite. Je suis malade ce matin et je suis triste. Je n'irai pas au marigot. Je n'irai pas sur les grands arbres. Le mil resteront dans les assiettes, les arachides dans les sacs. Mais demain, je serai guéri. J'irai encore dans la bouche. Les oiseaux chanteront pour moi. Il est guéri. Poème du Cameroun, Globe African Relief. Obrigada. Obrigada, Narcisa. Obrigada. Isabel Domingos. O tempo é todo seu. Viver. Viver é ver e vencer. Crer e crescer. Enxergar o impossível, dar tudo por tudo. Construir e reconstruir. Saber ser e ver. Olhar e concentrar. Saber lidar com tudo e todos. Esquecer o passado. Plantar a alegria. Ser o presente. Rumar para o futuro. Obrigada. Isabel Domingos, muito obrigada. Muito obrigada pela vossa apresentação. Isabel e Narcisa, muito obrigada. Eu acredito que
Temos ali o Viveiro, futuras estudantes da Faculdade de Letras. Uma voltada para a área da literatura em língua francesa e outra para a área da língua portuguesa. Temos ali o Viveiro a ser criado de forma muito específica. Dou a palavra ao professor e para terminarmos com a nossa quinta apresentação daqui dos nossos direitos, e muito obrigada pela participação de todos. Contamos com a presença do professor Timbane, da professora Maria Helena a partir do Brasil, ambos professores universitários, e pela primeira vez aqui conosco o professor Anselmo Ilunga, que é o chefe de departamento do curso de Língua e Literaturas em Língua Francesa da Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto, e contar também, sem esquecer, e os outros convidados que nos acompanham aqui nestes diretos e fazem o nosso sonho tornar-se realidade. Acontecer, e muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigado, Silvia Rodrigues, pela sempre brilhante moderação. Agradecidos estamos pelo contributo dado pelos nossos professores Anselmo Desidério Ilunga e o professor Narciso Benedito Homem. Acredito termos aprendido muito. Também sempre agradecer aqui o contributo do professor Alexandre Timbane, que ontem lançou um livro, não é? A Silvia esteve presente. É um irmão que temos na ciência, é um companheiro sempre ativo e com ele podemos andar sempre. Porque, na verdade, tal como ele já encorajou o grupo, a iniciativa do Grecorpa, não é fácil fazer ciência em África. Nós, se calhar, até podemos dizer que estamos a engatinhar. Mas, como religiosos, vamos dar graças a Deus que este engatinhar já está a rumar para os primeiros passos, como nós chamamos, os primeiros tentem, não é? Esperamos que consigamos andar. E trazemos aqui hoje, nós como viemos todos da Faculdade de Letras, não o grupo em si que fala da Faculdade de Letras, mas os professores que integram o grupo, não é? São todos membros da Faculdade de Letras. Os membros do Grecorpa são todos, foram todos formados pela Faculdade de Letras. E nós, com o espírito das letras, trazemos aqui as nossas crianças que já vão também trilhando caminhos no mundo das letras, não é? Compondo poemas, declamando poemas de autores de renome. Se calhar, no futuro, vamos incentivá-las a escreverem poemas nas línguas nacionais. Está do outro lado do Facebook a grande inspiradora dessas crianças, a professora Domingas Henriques Monteiro, não é? É uma das incentivadoras dessas crianças. Então, aquilo que o poeta recôndito, não é? Chihual perguntou, e o professor Narciso respondeu bem, a academia vai fazendo o seu papel. Com ou sem vontade política, a academia vai trabalhando. Até mesmo, quer dizer, nós somos a água dura que bate, até que a pedra fure. A pedra pode ser a vontade política, mas até certo ponto nós chegaremos lá. Quero com estas palavras reiterar os agradecimentos a todos e anunciar que no próximo sábado não teremos live, porque teremos um trabalho interno. Já lá vão mais de 30 dias, quase 45 dias, se não me engano, desde que começamos as nossas lives, de forma ininterrupta, quase todos os finais de semana. Na semana passada estivemos numa sexta-feira, então no sábado vamos ter como a realidade da pandemia não nos permite estar todos
reunidos fisicamente, então aproveitamos os sábados para esses encontros. No sábado seguinte, dia 31, vamos começar agora com as lives mais viradas para, digamos assim, entre aspas, o intercâmbio internacional. Teremos a presença da professora Maria Helena e depois, no dia 7, teremos uma formação, dia 7 de novembro, uma formação de produção, técnicas de produção científica, com o professor Alexandre Timbane. É um curso que convido que todos aproveitem participar. No dia 13, teremos a presença do professor Thierry Hameyer, do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. E no dia 21, no dia 20, teremos o professor Paulo Osório, de Portugal. No dia 21, teremos o professor Alexandre Timbane, vai falar sobre partilhas lexicais entre Angola e Moçambique, né? No âmbito sempre da variação do português em África. E, por confirmar, poderemos ter também uma professora de São Paulo, que vai falar sobre questões de, como se diz, preconceito linguístico, olhando para a fala caipira. Portanto, e vamos ver depois, em dezembro ainda, conseguimos brindar com mais palestras. Portanto, vamos trazer aqui a presença internacional para podermos perceber como é que a variação linguística se dá em qualquer língua do mundo, mas particularmente no português, nos outros quadrantes, não é? Da lusofonia. Para terminar, o professor Alexandre Timbane, isso já foi anunciado pela Sílvia, mas eu vou reiterar aqui, deixa sugestões de leitura aos estudantes do curso de francês. Nós depois partilharemos esses links no Facebook, porque o Facebook fica disponível para todos os efeitos, para todos os momentos, então vamos partilhar esses links lá para que todos possam recolher. Pois também um e-book que interessa, o último capítulo, não é? Que ele deixa também o link. E no Facebook, o professor Timbane procurou conhecer pessoalmente, quer dizer, virtualmente a professora Domingas, porque ele, em tempos, fez uma resenha da penúltima obra publicada pela professora Domingas, a obra relativa à canção Ovimbundo e Congo, não é? Então, e essa relação de intercâmbio é bastante interessante. Vamos continuar nessa luta. Digo luta porque não é fácil, né? Hoje, por exemplo, tivemos aqui mais de 30 minutos à espera da entrada das pessoas. Não é mesmo fácil, mas temos que ter essa paciência, não é? Para que depois os outros sigam a carruagem. Muito obrigado e um bem-aja a todos. Tua pandula, tua saquidila, tua saquila. Com a vossa permissão, encerramos. Uma licença.